Beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando e onde vocês estarão vendo, né? Então, tudo bem com vocês? Antecipadamente ou não, não sei se verão antes ou depois. Feliz Dia dos Pais, que está chegando aí, né? No domingo, pelo menos para mim, no próximo domingo, que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo, né? Então, galera, feliz Dia dos Pais a todos e vamos aí, vamos que vamos com mais uma aula, né? Com mais uma aula aí de história, né? Aula 02 das reformas protestantes, essa sequência nossa aí, né? Então vamos para a reforma protestante. Vocês já devem ter ouvido falar Martinho Lutero, no calvinismo, né? Na igreja anglicana, né? Em todas essas pessoas que causaram revoluções aí na história, de uma forma geral, transformações, né, que surgiram a partir de uma crise ou de uma má interpretação ou de uma posição, né, de uma questão sua que você às vezes resolve mudar por causa disso. Então vamos que vamos. Você frequenta alguma igreja? Se não frequenta, certamente conhece alguém que está lá. Não é verdade? Provavelmente você é alguém que você conhece, ou até mesmo alguém de sua família, costuma ir à igreja. E é uma prática muito comum, difundida no nosso país desde os tempos mais remotos. Tanto que é bem provável que você conheça, ou seja, até uma das pessoas que frequente a igreja aí, das mais diversas, como por exemplo, Metodista, Batista, Universal, Reino de Deus, né? Mas você sabia que até o final do século XVI, a única igreja cristã que existia era a católica? As igrejas protestantes, genericamente conhecidas no Brasil como evangélicas, só começam a surgir a partir do século, né, a partir desse século, do século XX, né, nem século XXI, século XX. Podemos conhecer melhor essa história, vamos conhecer melhor, vamos entender melhor como é que isso funciona. Vou botar aqui para vocês poderem ler ali, ó, né? Porque antes, galera, só tinha a igreja católica. E vão começar a surgir ideias, diferenças, né? A Igreja Católica era um monopólio da fé, né? E era uma igreja muito rica, sempre foi uma igreja muito rica. Era uma igreja que detinha, como a maioria das igrejas são muito ricas, tem muito dinheiro. Ela detinha um poder muito grande porque os reis, a maioria dos reis existentes eram católicos. Então os reis doavam para a igreja terras, palácios, né, dinheiro, tropas. E a igreja, ela espalhava o ideal dela. Mas ela não espalhava só o ideal, ela espalhava o medo. Ela espalhava também a obrigação que as pessoas tinham para com a igreja, para com a fé, né? Então, assim, temos uma imagem que é muito forte, que é a venda de indulgência. São os pecadores, vou botar para cá que não atrapalha, são os pecadores, tá vendo? Fila de pecadores que cometeram aí os mais diversos crimes e pagam com moedas o perdão de Deus. Eles vendiam o perdão de Deus para o salvamento, né, por moedas de ouro ou prata, em troca do perdão de suas dívidas da fé, né, dos seus pecados. Como exemplo, eu estuprei uma menina, paga 10 moedas de ouro. Eu roubei um cavalo, paga 5 moedas de ouro. Eu matei, paga 50 moedas de ouro. Né? Funcionava assim. Era um mercado a céu aberto. Isso com o tempo, claro que acaba, né? Isso não teria nem fundamento. Mas vamos lá. A imagem acima representa uma prática comum entre membros da Igreja Católica, chamado clero, no século XVI. A prática que também foi uma das principais alvos de críticas feitas pela igreja naquele período. A venda desmedida, né, de indulgências. A indulgência era o perdão dado pela igreja aos pecadores, que acreditavam que seus pecados seriam amenizados, né, por sinal. Quem comprava aquela indulgência ali, geralmente tinha dinheiro, não era pobre. E eles achavam, gente, que seus pecados estariam sanados. Eles achavam que quando morresse, eles teriam lá o lugar deles no céu, porque eles pagaram por aquilo ali. E aí eles vendiam, sem vergonha da igreja nesse período, vendiam desse jeito.
isso. Vendiam essas indulgências. Isso era normal para eles. É mole? Olha que tem lugar que vende até hoje, né? O século XVI, como vimos na aula anterior, é o século do Renascimento. Olha lá o renascentismo. Falamos na aula lá, né? Marcado por transformações políticas, econômicas, culturais, né? Políticas, econômicas, financeiras, o comércio, né? O comércio das artes que os mecenas financiavam, a cultura, a ideia aí que movimentava tudo isso, entendeu? As artes e as ideias que surgem, aonde mostra lá que a igreja não é o centro de tudo. Né? Mostra que a terra não é redonda, mesmo sob pena de morte, de ir para a fogueira. O continente, e também é o século de aflição para a grande parte da Europa. Né? Por causa da peste negra. Esqueci a peste negra, não vamos esquecer da pulga do rato, marca as pessoas e matou 1/3 da população europeia. O continente ainda não estava totalmente recuperado dessa devastação, né, causada pela peste negra. E também dos conflitos internos que marcaram o século anterior, especialmente pela Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. Toda essa atmosfera aumentava o medo da morte em pecado, aumentando assim o comércio de indulgência. Mas essa não era a única crítica sofrida pela igreja. Além das demais indulgências, ela também era acusada de vender bens sagrados, como objetos, bênçãos, favores e principalmente cargos eclesiásticos e membros do clero, que eram constantemente acusados de casar-se ou viverem com mulheres, contrariando aí o celibato. Essas práticas, somadas às outras, eram consideradas de práticas abusivas da igreja e incomodavam profundamente muita gente naquele período, principalmente aqueles que seguiam a doutrina, que eram mais religiosos e tudo mais. Né? Nós temos evidências de que muitos bispos, inclusive alguns papas, tiveram seus mandatos comprados, não eram lá, né? Era uma família nobre que queria que o filho fosse um bispo, né? E chegasse talvez a um papa para ganhar, né, status, para ter status, para ser, né, mais bem visto na sociedade. Então muitos pagavam por esse posto também, isso é evidente. E aí a gente vai ouvir falar de um cara que a gente ouve muito falar dele, que se chama Martinho Lutero, que fez a chamada Revolta Luterana ou Reforma Luterana. Né? O Lutero, ele era um monge católico que foi incumbido de uma missão de ir até Roma, levar uns papéis para o Vaticano. Né? E quando ele chega em Roma, ele encontra a cidade totalmente disturbada, né, daquilo que ele aprendeu, ele vendo tudo de errado, uma coisa totalmente louca, né, que não estaria, que não é fora do normal, e ele fica abismado com aquilo, então ele resolve denunciar isso ao Papa, que na época também não faz nada. Né? O Papa sabia, Leão X sabia do que estava acontecendo, e era de comum consenso. E ele arruma um inimigo, né? Lutero, ele se torna inimigo número 1 da igreja. Mas vamos ver aqui o que está escrito. Entre as pessoas que criticavam duramente essas práticas da igreja católica estavam membros da própria igreja. Um desses religiosos críticos da instituição estava o monge alemão Martinho Lutero, que após estudar teologia durante anos, concluiu que somente a fé poderia redimir os humanos de seus pecados e de que nada adiantava as obras realizadas em vida, uma vez que o pecado é próprio do ser humano, foi contaminado desde o pecado original de Adão e Eva. Lutero, além de monge, né, doutor em teologia, era doutor em direito, filosofia, história, né, e antropologia. Ele era um cara altamente qualificado, né? Ele estudou muito e ele viu que aquilo ali estava errado, então ele tentou alertar a igreja diversas vezes, né, que aquilo ali, ele era contra a venda de indulgência porque ele alegava que o pecado não poderia ser pago, e sim a sua fé teria que pagar esse pecado, ou seja, você só teria remissão, ou só seria redimido se você realmente acreditasse que você poderia ser, se você se transformasse a partir da sua fé, não porque você cometeu um erro e ia lá e pagava. Né? Tinha gente que pagava antecipado, olha, eu vou cometer um pecado amanhã, então já paga logo aqui para não precisar voltar. Era basicamente assim, né?
Contagiado por essas ideias e insatisfeito com os absurdos do clero, Martim Lutero lança em 1517 as 95 teses, texto onde põe teorias divergentes da Igreja Católica e aponta práticas condenáveis da Igreja, e especialmente a venda de indulgências. Vale lembrar que, a princípio, Lutero não pretendia romper com a Igreja Católica. Na realidade, ele nunca pretendeu, nunca teve a ideia de romper com a Igreja Católica. Ele queria reformar a Igreja, uma reforma interna, ou seja, ter uma Igreja para o povo. Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e, nesse momento, ele queima publicamente a bula papal que o condenou e rompe definitivamente com a Igreja Católica. As ideias de Lutero alcançaram aliados em diversos meios, especialmente nobres interessados em apossar de terras da igreja em 1530. Ele vai reafirmar aí o seu ideal em um documento intitulado Confissão de Augsburgo, né, onde ele define a doutrina, né, de uma nova igreja luterana. Na realidade, gente, Lutero, ele jamais pensou em se separar da Igreja Católica. Jamais, ele nunca quis se separar. Por causa de um mal entendido entre as obras de Lutero, entre os seus pensamentos, os seus aliados resolveram criar aí uma guerra praticamente contra a igreja. E ele acabou entrando aí nessa guerra, mas a ideia de Lutero sempre foi voltar para a Igreja Católica, sempre foi reafirmar o seu dogma e sempre foi ter uma igreja para o povo. Uma das coisas que Lutero fez, além dessas 95 teses, foi pegar no calo da igreja. O Lutero traduziu a Bíblia inteira para o alemão popular, ou seja, para o alemão que o povo alemão pudesse ler. E isso deixou a igreja inconformada, porque naquela época, somente quem leria a Bíblia, eram os monges, os padres, os bispos, né? Que eles alegavam que o povo não tinha entendimento e nem sabedoria para ler a Bíblia, para interpretar, né? Então, assim, isso aqui é só um básico dessa história do Lutero, que é enorme. Eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro para você de Lutero, como ele foi tão fantástico, ele foi um cara tão visionário no mundo, qual a importância dele, que foi enorme. Mas a aula não ia dar, ia ficar muito grande, né? Não rola. Então, vai surgir aí a ideia da reforma luterana, ou luteranismo, tá ok? Vamos agora ver aí uma imagem, né, que vocês verem ele aí, que é o Lutero. Lá, o termo protestante surge em 1529, como nobre alemães aliados a Martim Lutero protestam publicamente contra o fato do rei Carlos V impor medidas que proibiam cada estado de adotasse a sua própria religião, numa tentativa de submetê-los à autoridade católica do Papa. Então, gente, olha só. Lutero, por muitas vezes, foi mal interpretado, tá? Essa foi toda essa questão aí de Lutero. Tanto que Lutero ele morre insatisfeito com tudo que aconteceu usando o nome dele. O calvinismo, né, uma outra reforma que tivermos aí, né, sobre o ideário de Lutero. O ideário de Lutero se espalhou rapidamente por toda a Europa. E para isso, outras vozes também se levantaram em nome da reforma. Muitos não aguentavam mais viver sobre aquele ardor, né, da igreja. No entanto, é importante dizer que essas ideias não chegaram intactas aí em todas as partes da Europa. Elas foram somando-se a novas ideias, né? Foram se acumulando ideias. As mesmas foram sendo desenvolvidas e reinterpretadas, ou, né? Havia reinterpretações. Tipo, você falou que o cara fez A, mas o outro já fez AB, o outro fez ABC, daqui a pouco o outro fez o alfabeto inteiro. E criou um protesto enorme. O pensamento de Lutero, né, do pensamento de Lutero, foi o francês João Calvino que implementou a reforma em regiões como Suíça e Países Baixos, né, que no caso é a Holanda, e parte da França. A principal diferença entre Lutero e Calvino se refere à doutrina da salvação. Para Lutero se daria pela fé. Já para Calvino, de nada adianta a fé ou as boas obras, né, em vida, pois acreditava que os seres humanos já nasciam predestinados por Deus a serem salvos ou não. Ou seja, Deus, quando a pessoa nasceu, Deus já, na imagem de Calvino, Deus já tinha colocado lá no papel quem seria salvo e não.
Ou seja, então se aquele cara não tivesse na listinha lá de salvação de Deus, não adiantava nada ele ser uma boa pessoa, que ele no final iria queimar do mesmo jeito, né? Isso é a ideia do cara. Pois acreditava que os seres humanos já nasciam aí predestinados por Deus a serem salvos ou não. Segundo a maioria dos estudiosos, essa doutrina favorecia a burguesia, uma vez que permitiu a valorização do trabalho e não condenava a usura e considerava a riqueza material sinais da graça de Deus. Ou seja, o cara é rico porque Deus quis que ele fosse rico. E se ele é rico, ele pode ser unha de fome, pode ser muquirana, pode explorar o mais pobre, porque o mais pobre não vai ser salvo por Deus, e o rico sim. Essa era a imagem do calvinismo, né? Então, segundo a maioria dos estudos de cadeia, não, na verdade, que permitiu a valorização do sinal de Deus não era pecado como na doutrina católica. Na verdade, a reforma protestante, como um todo, foi associada ao desenvolvimento do capitalismo na Europa. Assim como o luteranismo, as ideias de Calvino rapidamente se espalharam da Suíça para várias partes da Europa. Na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes. Na Escócia, presbiterianos. E na Inglaterra, de puritanos. Né? Tá vendo como alguns nomes diferentes levam à mesma ideia? Né? Claro que todas essas questões foram mudando ao longo dos anos. Mas sabemos que os huguenotes originais, os presbiterianos originais, né, os puritanos, eram pessoas de muita posse. E pessoas essas que espalhavam a doutrina da forma que lhes cabia, da forma que lhes convia. Tá? A doutrina funcionava dessa forma, em qualquer lugar, né? Agora, graças à boa fé, melhorou bastante, mas era complicado há anos atrás. Aqui nós veremos a imagem dos primeiros reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio, Menos Simões, que é a reforma radical, e Henrique VIII, rei da Inglaterra, que cria o anglicanismo. Esse cara é top, vamos ver aí, vamos comentar depois sobre ele agora um pouquinho, né? Vamos falar aí sobre o anglicanismo. A reforma religiosa promovida na Inglaterra, chamada de anglicana, teve uma conjuntura um tanto diferente da luterana e calvinista. Foi a moda do rei, né? Foi uma reforma à moda inglesa, vamos dizer assim. A Inglaterra era católica. O rei Henrique VIII era um rei católico, casou dentro da igreja, né? O rei inglês Henrique VIII chegou a criticar duramente as ideias de Lutero e sua reforma. No entanto, em 527, quando o Papa nega anular seu casamento com Catarina de Aragão, para que pudesse casar com sua amante Ana Bolena. O que acontece aí? Depois eu continuo. Rei da Inglaterra, pegador, né? E todo rei quer ter um filho homem. Por que o rei quer ter um filho homem? Porque o filho homem leva o nome da família. E Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão, né, com a princesa Catarina de Aragão, né, um acordo e tudo mais, mas ela não deu um filho homem para ele. E ele acaba engravidando a amante, né, que era a Ana Bolena, que era amante do rei. Então, o que acontece com isso? Ele quer anular o casamento para ficar com a Ana Bolena na esperança que nascesse um menino. E seria um legítimo rei ao trono, porque bastardo não poderia, teria que ser casado com ela, segundo as normas lá da realeza britânica. E o que acontece com isso? Ele chama lá o bispo, e o bispo, o Papa não falou que não casou, tá casado, até que a morte separe. Mas eu sou o rei, meu irmão, eu não quero ficar casado, eu quero me casar com... Não pode, tá bom. Pegou lá o bispo, cortou a cabeça dele fora, mandou de volta para a igreja, expulsou a igreja católica da Inglaterra. Agora quem manda aqui sou eu. Pegou o bispo que era o próximo da linha, né, que seria o sucessor. Vem cá, vai cancelar meu casamento ou não vai? Tá descasado, meu rei.
Pronto, a partir de hoje eu fundo a minha igreja, você vai ser meu representante. Essa é a igreja do rei, é a igreja anglicana, que é a igreja do rei da Inglaterra, ou hoje da rainha da Inglaterra, é o chefe da igreja anglicana, tá? Aí ele anula o casamento e se casa com a amante Ana Bolena, que por uns dizem que foi um castigo de Deus, também não lhe deu um filho homem, né? E ele depois manda matar ela também, é uma história aí cruel, né? O rei inglês rompe com a igreja católica, ignorando a ordem papal e se casando com o consentimento do parlamento também, né, com Ana Bolena. Diante disso, o rei e sua nova rainha são excomungados pelo Papa Clemente VII em 1533, inclusive o Papa Clemente se alia à França, né? No entanto, através do ato da supremacia, o parlamento inglês tornou Henrique VIII chefe supremo da Igreja da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana. É importante percebermos que, no entanto, a questão política envolve o rompimento de Henrique VIII com a Igreja. Nesse momento, o rei buscava promover o fortalecimento do seu poder e enfraquecer o poder político e econômico da Igreja. Enfraquecer o poder da Igreja favorecia o poder real, mas também atendia os anseios da nobreza, que pretendia apoderar-se dos bens da Igreja. Dessa forma, os interesses políticos do rei e da nobreza estavam presentes aí na fundação da Igreja Anglicana. É praticamente pura política que estava ali, né? Não tinha mais nada além dessa pura política. Mas será que a Igreja Católica ficou... Vou mudar aqui enquanto eu vou falando para vocês poderem ler. Mas será que a Igreja Católica ficou de braços cruzados, vendo tudo isso acontecer, todas essas reformas, e não fez nada? Não fez nada para manter a sua ordem, a sua doutrina? Será que a Igreja Católica cruzou os braços e ficou? Não foi bem assim. E a gente vai ver isso agora, né? Vamos ler, vamos comentar e vamos estudar também depois para matar nossas curiosidades. Não, pessoal? A Contra-Reforma ou Reforma Católica. É possível que você esteja se questionando, né? Então, assim, será que ela não fez nada? Ela aceitou e perdeu milhões de fiéis sem tomar uma atitude? Né? A Igreja Católica tomou sim uma atitude. Na verdade, várias, para conter suas perdas. Antes mesmo da reforma iniciada por Lutero, alguns setores da Igreja planejavam promover uma reforma interna, e esse intuito acelerou a expansão do protestantismo na Europa. Para frear a perda de fiéis e conquistar novos fiéis fora da Europa, a Igreja trabalhou com instrumentos de persuasão, né? Instrumentos de persuasão, de repressão, né? A maior expressão desse último foi a reestruturação do Tribunal da Santa Inquisição, na qual o padre passava por você, olhava para sua cara: você é bruxo, vai para a fogueira, que bruxo queima. Se você não morrer queimado, porque você não era bruxo, né? Pelo amor de Deus, se o cara fosse para a fogueira e não morresse queimado, aí sim eu iria falar que o cara era um bruxo, né, que sobreviveu ao churrasquinho. Então eles pensavam assim. Então eles pegavam as pessoas que não se convertiam, acusavam elas de bruxaria, acusavam elas de ser hereges, né? E mandavam para a fogueira como forma de mostrar que a igreja ainda era forte, sim. Praticamente obrigava: ou você vira católico ou vai ser morto, queimado. E ninguém discutia as ordens da igreja. Os padres, os reis, ninguém falava nada. Todos acatavam, porque a maioria dos reis eram católicos. É responsável por processar e queimar os protestantes considerados hereges. Além disso, com o intuito de impedir a divulgação de ideias contrárias ao do clero, né? A igreja publicou um índex, a lista de livros e autores proibidos. São livros que a igreja julga proibido. Um deles também é as 95 teses de Lutero, né? São livros que a igreja julga ser livros de hereges, livros de bruxarias, livros de maldizeres, né? Inclusive, essa proibição existe até os dias atuais. Claro que ninguém respeita mais, mas podemos até fazer uma reforma, se vocês quiserem, uma lista dos índices e jogar aí para vocês poderem assistir. Tá? Então a igreja ela trabalhou sim de uma forma incessante para combater o avanço, né, da reforma dentro da igreja, que foi chamada aí de Contra-Reforma. Contra-Reforma porque a Igreja Católica atuou aí novamente.
Por outro lado, a igreja não adotou apenas repressão para conter a reforma. Ciente da necessidade de reformular os aspectos internos, especialmente a contenção aí da corrupção e do abuso do clero, ela apostou na melhoria dos seminários, fortalecendo aí o fortalecimento das pastorais, o apoio às ordens religiosas e na catequização dos não cristãos, especialmente aqueles povos recém-conquistados no território da América, ou seja, os indígenas, e por fim a convocação do Concílio de Trento entre os anos de 1545 e 1563, que afirmava aí a doutrina tradicional da Igreja Católica, a importância da fé e das boas obras para a salvação, o papel da Bíblia e da tradição da Igreja como fonte da verdade, os 7 sacramentos, o culto da Virgem Maria e dos santos e o restabelecimento da autoridade da Santa Sé sobre o mundo católico, ou seja, a Igreja Católica passou a mandar mais, inclusive, né? Porque os 2 maiores conquistadores do mundo nesse período eram Portugal e Espanha, que eram altamente católicos, que eram altamente cristãos e fiéis ao Papa. Então, essa doutrina cristã se espalha pelas novas terras, pelas terras descobertas, pelas terras espanholas, pelas terras brasileiras. Por isso o México é tão cristão, por isso o Brasil é o mais cristão de todos, seguindo México, depois Itália. São os países que têm essa doutrina, né, que tem essa fé, né, que foi trabalhada e emancipada aí através dos monges aí, né, da igreja. Galera, ficaremos por aí hoje. Aula curta, rápida, boa. Espero que tenham gostado. Tentei dar uma melhorada. Grande abraço, até a próxima. Não percam a próxima aula, que é muito importante, para depois a gente também finalizar essa nossa fasezinha aí. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Feliz Dia dos Pais. Grande abraço a todos.